Saudações! A Expoente Produções está lançando uma série chamada Revisões do INSS. Cada videoaula vai tratar de uma revisão específica. E hoje nós vamos falar da revisão do artigo 29. É uma revisão que tem sido muito propalada atualmente entre os segurados do INSS e que nós vamos discorrer sobre a mesma. Antes de mais nada, eu quero me apresentar. O meu nome é Paulo Perazzo, sou advogado previdenciarista, atuo em Recife, na capital de Pernambuco, e também no interior do estado de Pernambuco. Vamos à aula. Antes de começar a falar na revisão propriamente dita, eu quero começar falando de um aspecto muito importante, é o prazo. A Lei 8213, que é a lei que regula os benefícios previdenciários, estipula o prazo de 10 anos para a pessoa pedir a revisão do seu benefício. Vamos ler o que diz a lei. Artigo 103 da Lei 8213. É de 10 anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão do benefício, a contar do dia 1º do mês seguinte do recebimento da primeira prestação, ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. Bom, eu vou traduzir isso para vocês. Esse artigo foi acrescentado na nossa legislação em 1997 e está valendo. Isso quer dizer o seguinte: você tem que pedir a revisão num período de 10 anos a partir do início do benefício previdenciário. Então, aparecem muitos casos, eu já me deparei com muitos e dezenas de casos, em que a pessoa tem um direito cristalino, claro, evidente, correto, um direito que vai dar muita margem para ele ter um aumento de benefício e simplesmente ele perdeu o prazo. E esse prazo é decadencial. Vou traduzir de novo para você. Decadência diz o seguinte: se você perder esse prazo por um dia, você perdeu todo o direito de colocar uma ação na justiça. Ainda hoje eu me lembro de uma pessoa, de um aposentado, que chegou no meu escritório e disse: olha, eu quero revisar o meu benefício previdenciário. E eu fui olhar a carta de concessão dele e ele tinha completado 10 anos de aposentadoria no dia anterior. Ou seja, eu não pude fazer nada, mesmo diante da clareza que ele tinha de uma revisão do benefício, ele não podia mais fazer absolutamente nada, porque por um dia ele perdeu o prazo para revisar o benefício previdenciário dele. Então não cometa esse erro, porque a gente vê muitos casos em que a pessoa tem direito a um aumento de 20%, 30%, 40%, às vezes até 50%, não é raro isso acontecer, e a pessoa simplesmente perde esse aumento, que pode engordar bastante o seu benefício previdenciário, porque não toma a atitude no prazo devido. Então, quero lembrar um adágio romano, uma coisa que vem do tempo de Roma: o direito não socorre àqueles que dormem. Portanto, seja rápido, e assim que você se aposentar ou conseguir um benefício, o ideal seria levar a um advogado previdenciarista para que ele conferisse, visse se os cálculos, se a metodologia, se a lei foi bem aplicada ou não, porque você pode estar recebendo a menos e, se perder esse prazo, você não pode mais fazer absolutamente nada, apesar de ter todo o direito, perdeu o prazo para pedir a revisão do benefício. Portanto, a primeira dica é essa: fique atento ao prazo de 10 anos para requerer a revisão. A revisão do artigo 29 abrange apenas algumas espécies de benefício. Por exemplo, a pensão por morte, o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez e o auxílio-acidente. Essas são as espécies de benefício que têm direito a este tipo específico de revisão. Por que esse tipo específico? Porque é o seguinte: um benefício previdenciário pode ter vários erros de cálculo. Eu próprio já constatei, em um caso, por exemplo, 6 erros diferentes de cálculo em um mesmo benefício. E a pessoa diz assim:
Doutor, eu estou ganhando tão pouco. É lógico que você estava ganhando pouco. Tinham 6 tipos de erros diferentes que diminuíam o valor do benefício desse determinado segurado. Então, revisão de benefício é uma norma, uma coisa ampla. Uma revisão, ela pode abranger um cálculo e não abranger o outro. Então, é importante que você saiba se você tem direito a uma revisão ou mais tipos de revisão. Como eu falei, pode ter até 6 tipos de revisão diferentes em um mesmo benefício previdenciário. Esse artigo 29, ele pega apenas quem tem auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte e auxílio-acidente. E aí a gente vai começar a discorrer sobre qual é o erro, por que desse erro, o que foi que aconteceu nos seus cálculos que você teve o valor do seu benefício diminuído indevidamente. Bom, agora que a gente já falou sobre o prazo, que você tem que pedir dentro do prazo, se pedir fora do prazo, você perdeu o seu direito, a gente vai falar sobre quem tem revisão. Primeiramente, gente, é muito importante que você saiba qual é o erro do seu benefício. Não adianta você procurar a justiça dizendo, eu estou ganhando muito pouco, eu ganhava tantos salários mínimos e agora só ganho menos do que isso. Eu estou muito cheio de despesas, eu quero receber mais. Eu vejo muita gente chegando e dizendo isso, eu quero aumentar o meu valor do benefício porque não está dando para eu viver. Não é assim, a justiça não vai dar revisão nenhuma porque tem pena, porque está vendo sua condição pessoal, porque você está com muita despesa, você está com um filho assim, você está com problema de saúde. Não é assim que se pede revisão, nem você vai conseguir absolutamente nada pedindo uma revisão por pedir. Revise para ver se dá alguma coisa. Não é assim. Você tem que identificar algum erro no seu benefício previdenciário e pedir a correção desse erro. Então, o caminho mais correto sempre é você procurar um advogado. Por quê? Porque o seu benefício previdenciário pode ter diversos erros. Nessa videoaula, a gente está falando da revisão do artigo 29. É um tipo de erro. Só que a gente já falou isso. Você pode ter 6 tipos de erros diferentes. Então, muitas vezes a pessoa quer ir pedir sozinho uma revisão na justiça e acaba se prejudicando, porque tem esse prazo de 10 anos, pede a revisão do artigo 29 e, de repente, tem mais 2 ou 3 revisões que poderiam ser feitas no seu benefício e a pessoa, por ser leiga no assunto, não conhecer o assunto direito, acaba deixando de pedir tudo o que poderia pedir. E aí, apesar, por exemplo, de ter conseguido uma revisão, ainda ficaram 2 ou 3 revisões a serem feitas. E se você deixar escoar esse prazo de 10 anos, mesmo que você consiga identificar depois qual era o erro, já não vai adiantar mais nada. Então, você deve procurar sim um advogado e o advogado vai orientar se você tem um erro ou mais erros para serem consertados no seu benefício previdenciário. Uma revisão de benefício pode ser requerida no INSS ou na Justiça. O advogado, ele também vai identificar qual é o melhor lugar para pedir a revisão do benefício previdenciário. Pessoalmente, eu sempre faço as revisões na Justiça. Eu sempre indico que o segurado vá pedir na Justiça, lógico, através de um advogado sempre, mas na Justiça e não diretamente no INSS. E o porquê disso? Porque o INSS, muitas vezes, ele não tem um entendimento consolidado sobre uma questão. O erro já veio de lá. E muitas vezes o INSS não reconhece que aquilo foi um erro. A Justiça não. A Justiça pode reconhecer que o INSS errou. Às vezes o INSS até reconhece que errou. Mas é um procedimento sempre mais difícil porque o erro veio lá de dentro. E muitas vezes a gente vê que por uma questão de entendimento, eles fizeram daquele jeito e entenderam que aquela maneira que eles fizeram era a maneira correta, era lícita, era legal. E a Justiça pode ter um outro entendimento. Outra coisa, no INSS, você não tem
tanta possibilidade de fazer cálculo, de ter o princípio do contraditório, vai para a contadoria do juizado, porque você apresenta seus cálculos, o INSS apresenta os dele. Às vezes esses casos vão parar na contadoria do juizado. E aí o contador da justiça é que faz os cálculos. Por quê? Porque o meu cálculo dá tanto, o do INSS dá outro, e aí o juiz normalmente determina que vá para a contadoria para dizer se a razão está com você ou se a razão está com o INSS. Então, eu, de uma maneira pessoal, sempre indico que a revisão seja feita na justiça por guardar maiores possibilidades de defesa do direito do cidadão. Agora vamos para uma parte prática. Vamos entender o que é essa revisão do artigo 29. A revisão do artigo 29, eu vou explicar aqui não para advogados, não para juízes, não para juristas. Eu vou tentar explicar para as pessoas de casa, da maneira mais simples possível. A revisão do artigo 29 é uma revisão em que a justiça entendeu que os salários mais magrinhos devem ser retirados do cálculo. E aí devem ficar apenas os salários mais gordinhos. Se ficarem os mais gordinhos lá, quando for feita a sua média vai também ficar mais gordinha. Por quê? O INSS, ele estava descumprindo a legislação federal através de um decreto. A lei vale mais do que o decreto. A lei tem mais força do que um decreto. E a lei estava dizendo uma coisa e um decreto que regulamenta a legislação previdenciária estava dizendo outra coisa. E aí a justiça entendeu que nesse caso da revisão do artigo 29, a lei deve prevalecer sobre o decreto, como deve ser sempre. Então, o INSS entendia que o decreto regulamentava a lei, que o decreto não agredia a lei, mas a justiça entendeu diferente. Entendeu que o decreto agredia sim a lei e a lei é superior hierarquicamente ao decreto. E aí vamos ser muito claros agora para você que não é um jurista, você está tentando entender o que aconteceu no seu benefício previdenciário. Vamos lá, vamos olhar uma carta de concessão. Bom, você está vendo agora uma carta de concessão do INSS. Esse segurado, logicamente a gente não vai identificar quem é, o número do benefício previdenciário, nem o nome. A gente apenas quer mostrar como é uma carta de concessão do benefício. Vocês devem observar que o INSS utilizou 41 salários de contribuição. O que é 41 salários de contribuição? São 41 meses de recolhimento. Essa pessoa passou dentro do período do cálculo, tá certo? O cálculo normalmente são as competências de julho de 1994 até o dia da aposentadoria. Isso foi estabelecido por uma lei, a Lei 9876 de 99. Bom, muita gente acha que todas as contribuições entram, não é assim. Outras pessoas acham que é apenas os últimos 3 anos. No passado foi assim, o cálculo era feito aproveitando as contribuições vertidas para o INSS nos 3 últimos anos de trabalho. Desde 1999 que não é mais assim. Desde a edição da Lei 9876 de 99, que não é mais assim. Essa lei modificou profundamente os salários de contribuição, o período do cálculo, que entra de cálculo no benefício previdenciário. Então, de acordo com a legislação vigente, vai entrar no cálculo todas as contribuições vertidas ao INSS de julho de 1994 até o dia da aposentadoria. Então, muita gente contribuiu direto de lá para cá, de 1994 até hoje, porque tinha um emprego fixo e contribuía. Outras não. Outras pessoas passaram um ano empregadas, aí ficaram desempregadas, contribuíram no carnê, etc. Então, o período do cálculo hoje é tudo que você contribuiu para o INSS de julho de 1994 até o dia da sua aposentadoria. Bom, então vamos voltar
para esse segurado em específico que a gente está falando. A primeira contribuição dele foi em julho de 1994. E a última contribuição foi em outubro de 2000. Então, ele contribuiu durante 41 meses. E aí tinham salários altos, tinham salários baixos, tinham salários que eram mais ou menos, nem eram altos, nem eram baixos. E aí foi feita uma média desses salários altos com os salários baixos. E o que é que diz a lei? A lei diz o seguinte, que 20% dos menores salários devem ser excluídos. Como foi que o INSS fez? O INSS pegou, somou os 41 salários dele e dividiu por 41. E nesses 41 tinham salários altos, tinham salários baixos. Esses baixos, esses salários magrinhos, acabaram puxando a média para baixo. E a lei, ela quer evitar exatamente isso, que esses salários mais baixos puxem o valor do benefício previdenciário para baixo. No caso desse segurado, ele tinha 41 salários. Então, o INSS utilizou os 41 para fazer a média, mas a lei, a justiça, não faz o cálculo dessa maneira. A justiça utiliza apenas 33 salários. A gente vai olhar aqui quais são os menores salários. Por exemplo, em 10 de 2000, ele contribuiu com o valor de R$ 451,66. Já no mês de julho de 94, ele contribuiu com R$ 251,19. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai escolher, a gente vai verificar quais foram os menores salários, 20% dos menores salários. No caso, foram 41 salários, 20% corresponde a aproximadamente 8 salários, que devem ser excluídos do cálculo. Então, a gente vai verificar aqui quais foram os mais baixos. Por exemplo, no mês de dezembro de 1997, ele contribuiu apenas com R$ 162. No mês de novembro de 97, ele contribuiu com apenas R$ 164. Então, a gente vai pegar esses magrinhos, esses 8 salários magrinhos, e vai tirar do cálculo. E vai deixar apenas no cálculo os salários mais gordinhos. Então, aquela média inicial que o INSS fez, utilizando salário gordo e magro, vai deixar de existir. A Justiça vai fazer uma nova média, utilizando somente os salários mais gordinhos. Então, ele vai pegar 33 salários, que vai ser 80% dos maiores salários, e vai somar esses 33 salários e dividir também por 33. Vai ser feita uma nova média aritmética. Então, essa média aritmética, tirando esses salários magrinhos, deixando apenas os salários gordinhos, também vai fazer com que a média do seu benefício previdenciário suba, e aí isso vai ser refletido durante toda a sua vida, porque é a partir dessa renda mensal inicial, desse primeiro benefício, que vai haver todos os reajustes subsequentes do INSS. Então, se sua média inicial for baixa, for mais baixa do que deveria ser, isso vai trazer prejuízos para o resto da vida, porque você teve uma média inicial menor do que deveria ser. Esse é o fundamento do artigo 29. Bom, agora que vocês já entenderam o porquê do erro, por que o benefício pode estar errado, a gente tem que dizer qual é a documentação que você vai precisar para poder revisar o seu benefício previdenciário. A gente mostrou agora a carta de concessão do seu benefício, quer dizer, de um benefício de um segurado, que essa carta é igual, a dele é igual à sua, que é semelhante à de todos os demais segurados. Essa carta é essencial, é nela que tem os seus cálculos, como os cálculos do seu benefício previdenciário foram feitos. Então, sem ela, fica muito difícil você fazer uma revisão. Se você não tiver essa carta em mãos, hoje em dia, no site do INSS, você pode tirar. Você joga lá o número do seu benefício, o seu nome, o seu CPF, data de nascimento, e aí você pode tirar essa carta no próprio site da internet do INSS. Então, é uma maneira de você conseguir. Outra maneira de você conseguir é o seguinte, você pode procurar um posto do INSS e pedir um documento chamado RevCit.
Revisite é esse documento que vocês estão vendo aí na tela. Esse documento é válido, mas não substitui inteiramente a carta de concessão. É apenas para tornar mais claro o direito. Por quê? Porque eu já vi alguns revisites errados. Eu posso dizer o seguinte, 90% das vezes ele está certo, mas ainda assim o correto é ver a carta de concessão do benefício. Esse é o documento mais importante. Mas esse revisite, se a pessoa quiser fazer uma conferência por conta própria, inicial, a pessoa pode pedir, num posto do INSS, por favor, imprima o meu revisite. Então, em 90% dos casos, ele diz, você tem direito? Sim. Foi revisado? Não. Isso mostra que até o INSS já vem reconhecendo, de certa forma, que existe uma revisão a ser feita quanto ao artigo 29. Então, esse revisite já fornece uma esperança para você, já fornece uma fagulha de que você tem direito, mas o correto é você ter a carta de concessão. Com a carta de concessão, a gente vai verificar se quantos salários tinham, quantos deveriam ter sido retirados do cálculo, que eram os menores salários, e se eles retiraram todos os salários ou não. Então, o mais importante é a carta de concessão do benefício e levar esse caso a um advogado que possa avaliar se você tem direito ou não à revisão do artigo 29. Vamos agora delimitar quem tem direito à revisão do artigo 29. São aquelas pessoas que tiveram seu benefício concedido a partir do dia 26 de novembro de 1999, que foi quando entrou em vigor a Lei 9876. Essa Lei 9876 é que alterou toda a sistemática de cálculos e que, de certa forma, acabou trazendo esse prejuízo, porque houve conflito com o decreto e aquela coisa toda. Portanto, se seu benefício foi concedido antes do dia 26 de 11 de 1999, você não tem direito à revisão do artigo 29. Mas, se seu benefício foi concedido do dia 26 de 11 de 99 em diante, aí sim há uma grande chance de você ter a revisão do artigo 29. Estamos chegando ao final dessa aula e eu queria apenas fazer uma observação para as pessoas que têm direito ao artigo 29, mas que a espécie seja pensão por morte. A pensão por morte, para ter direito ao artigo 29, ela deve ser originária e não derivada. Vamos explicar isso também. A originária é o seguinte, um segurado, seu marido, sua esposa, seu companheiro, sua companheira, um filho, às vezes, que você depende economicamente, morreu e não era aposentado ainda. Então, o que vai acontecer? Vai ter que ser feito originariamente os cálculos dele. Então, a gente vai pegar os salários desse ente querido que faleceu e vai fazer o cálculo de um benefício previdenciário. E nesse cálculo tem que ser excluído 20% dos menores salários. Para quê? Para que o cálculo fique mais gordinho e você possa ganhar mais. Então, esse é o caso de uma pensão por morte originária. Existe também a pensão por morte derivada. Por que se chama pensão por morte derivada? Por quê? O falecido, esse ente querido que faleceu, ele era aposentado já. Então, a aposentadoria dele vai se transformar no seu benefício previdenciário, na sua pensão por morte. Então, nesse caso, a gente tem que olhar se esse falecido, se esse ente querido que veio a falecer, ele tinha direito à revisão do artigo 29 ou não. A gente não deve olhar o seu cálculo, porque nem existe cálculo nesse caso. Mas a gente deve olhar o cálculo do benefício previdenciário desse ente querido que veio a falecer. Então, a gente deve observar se ele se aposentou por idade, ou por tempo de serviço, ou por invalidez, ou se ele estava em auxílio-doença. Então, diante disso aí, a gente pode verificar se ele tem direito ao artigo 29 ou também se ele tem direito a outras revisões que a gente não falou nessa videoaula, mas que ele possa ter direito e ele mesmo desconhecia. Se ele desconhecia, você pode exercer o direito e pedir o que ele não pediu em vida. Então, essas eram as observações finais. Eu estou muito contente de fazer essa revisão, essa série Revisões pela Expoente Produções, e a gente vai lançar em breve outras, as explicações sobre outras revisões
que os beneficiários do INSS podem ter direito. Foi um prazer estar com vocês e até uma próxima videoaula.